Olha, preste bastante atenção aqui. Nós vamos falar de um dos assuntos mais comentados hoje. Aliás, especialmente desde o início da noite de ontem, durante toda a madrugada. Tá todo mundo falando disso, especialmente nas redes sociais. Quase 200 cães foram resgatados de um laboratório em São Roque, aqui no interior de São Paulo. Segundo os ativistas que libertaram os animais, eles eram usados em testes para a indústria de cosméticos. Preste muita atenção a esta reportagem. As imagens são impressionantes. A invasão agendada pelas redes sociais aconteceu durante a madrugada. Mais de 100 ativistas participaram do resgate dos animais. Tudo verdade! É uma vida! É uma vida! Os cães da raça Beagle foram levados para clínicas veterinárias da região. De acordo com os ativistas, muitos deles estavam mutilados e tinham tumores em decorrência de experiências cruéis. Nessas imagens, é possível ver alguns cães congelados. Aqui, uma ativista finge ser dona de uma clínica de cosméticos e solicita vários testes. O funcionário explica que o procedimento é feito em animais. Eu tenho ratos, camundongos, cães e coelhos, tá? Eu faço nos animais. Ela pergunta se existe outra opção que não seja em animais. Vai fazer em quem? Ser humano? Não tem. Não dá, a gente usa os animais. Geralmente, os institutos farmacêuticos usam animais em testes antes de lançar um novo produto no mercado. Esse procedimento é para descobrir se o medicamento ou os cosméticos podem causar algum tipo de reação ao ser humano, como, por exemplo, vômitos, diarreia, perda de coordenação motora, convulsões, alergias, entre outros males. De acordo com o laboratório invadido, pré-testes são feitos em ratos e só depois testados em cães. Os procedimentos duram no máximo 90 dias. Em alguns casos, a morte é provocada para que o laboratório possa analisar os efeitos mais detalhadamente. Há 2 anos, o Hoje em Dia mostrou a situação de 72 Beagles usados para testes farmacêuticos na Espanha. O laboratório faliu e os animais foram resgatados. Os cães ficavam quase o tempo todo em jaulas individuais. Os ativistas suspeitavam que os animais seriam sacrificados se não fossem resgatados. Na Itália, no ano passado, uma multidão fez passeata em favor da libertação de animais usados para testes farmacêuticos. Um grupo invadiu um laboratório e resgatou 40 animais. Você viu a reportagem e a gente vai explicar para você exatamente o que aconteceu. O que diz a legislação, o que pode e o que não pode ser feito, o que os manifestantes constataram lá no local. A gente já entrevistou a atriz Nicole Puzzi, que estava lá no momento em que tudo aconteceu. A filha dela também estava com ela, chegou a ser detida e depois liberada. Nós estamos mostrando tudo para você, o que está acontecendo e que marcou essa madrugada e agora esse início da manhã. Nós estamos aqui com o Ricardo Ligeira, ele é presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, da OAB São Paulo. E estamos com a Lelê, que é blogueira aqui do R7, que, como você sabe, luta muito pela defesa dos animais. Faz um trabalho muito bonito. A Lelê acompanhou tudo pelas redes sociais. Ela ajudou, ela deu um apoio muito importante a todos que estavam lá pelas redes sociais, porque tudo isso foi organizado efetivamente pelas redes sociais. Aliás, até para a gente entender e explicar isso para você, antes de eu conversar com o Ricardo, Lelê, obrigado por ter vindo. Ricardo, muito obrigado pela presença. Como começou tudo isso, Lê? Eu estava acompanhando algumas coisas aqui. Começou no sábado, né? Já essa mobilização. As pessoas começaram a ir lá para frente da fábrica e tentar entrar, tentar saber, tentar falar. Só que ontem ficou muito tenso, porque foram alguns protetores lá, algumas ONGs e tudo. Foram várias ONGs, na verdade. Tinha algumas pessoas lá e aí começou a chegar a polícia. E aí o papel das redes sociais foi essencial para a gente poder chamar a imprensa e colocar nos trending topics para as pessoas olharem para lá, né, para não haver abuso. E o comportamento da polícia, né, que vocês estavam falando aqui, qual foi? Foi em a polícia estava protegendo a fábrica, não. Foi em cima dos manifestantes. Estava impedindo os manifestantes de efetivamente entrar na fábrica. No Instituto. No Instituto. Deixa eu conversar então com o Ricardo Ligeira, que é presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB. Daqui a pouquinho. Já tem essas imagens? Estão no ponto já? Coloca essas imagens, são outras imagens que chegaram para você poder acompanhar o que aconteceu lá, do momento exato da invasão. Muitas imagens foram feitas por telefone celular, por câmeras, pelos ativistas, pelas pessoas que organizaram todo este movimento. E essas imagens são muito importantes. Naturalmente, elas serão utilizadas em todos os processos que serão movidos agora. Muita coisa vai acontecer. Isso é só o começo de um debate, de uma discussão muito importante. São imagens que acabaram de chegar. Conforme a gente for recebendo as imagens, eu vou dividindo tudo isso com vocês, tá bom?
Deixa eu conversar então com o Ricardo. Ricardo, vamos entender direitinho. Você estava lá desde as 5 da tarde, porque você ia participar até de uma reunião na prefeitura com representantes dos ativistas, da prefeitura e do Instituto. Exato. Mas essa reunião acabou não acontecendo, né? Exato, essa reunião não aconteceu. Nós fomos convidados para participar dessa reunião quando estávamos quase chegando na cidade de São Roque. Aí fomos avisados que não havia ninguém do Instituto na prefeitura e que provavelmente não haveria essa reunião. E aí que eu me desloquei até o local onde o Instituto Royal se localiza. Tá. O que aconteceu quando você chegou lá? Que cenário você viu? O que você viu lá, Ricardo? Olha, estavam todos calmos, na medida do possível, né, simplesmente requerendo que houvesse alguém do Instituto que pudesse atender e a presença da polícia. Então eles não chegaram logo invadindo? Não, de jeito nenhum. Mas aconteceu 2 da manhã, né? Representou de fosse lá. Não, de jeito nenhum. Era uma manifestação pacífica, na verdade, para tentar entender o que estava acontecendo. Os manifestantes queriam ingressar no local, queriam que um representante pudesse ingressar para realmente se certificar que não havia maus tratos, que não estava ocorrendo abuso, que os cães não estavam sendo maltratados. É apenas isso que eles queriam. E foi requisitado o tempo todo o auxílio da polícia, o acompanhamento do Ministério Público. Nós tentamos obter autorização judicial. Foi feito tudo o que era possível para tentar resolver o assunto pacificamente. Infelizmente, nós não conseguimos a presença das autoridades que esperávamos e eu, embora tentasse conter um pouco a multidão, é claro, os ânimos foram se exaltando. Nós começamos a ouvir, uma determinada hora da noite, depois que os funcionários do Instituto já tinham saído, gritos, não eram latidos, eram gritos. Gritos dos cães. Eu vou dizer, gritos tais como eu nunca ouvi na minha vida. Meu Deus! Gritos como se esses cães estivessem sofrendo. E a polícia dizia, não, mas isso é porque os cães estão brigando entre si. São beagles, são cães extremamente dóceis. São cães que são utilizados para essas experiências exatamente porque eles não mordem, eles não brigam, eles não revidam toda a agressão física que os seres humanos eles causam. Aliás, é muito importante a gente explicar isso para as pessoas. O debate é muito grande a respeito disso. O que pode e o que não pode. Se pode no Brasil, a lei permite que se façam testes em animais. É muito importante a gente entender os limites disso, né? É muito comum. Agora há pouco a gente ouvia a Nicole Puzzi falando que na Europa já muitas empresas, em muitos países isso já não é mais permitido, enfim, há uma discussão muito grande sobre isso. Às vezes você acompanha, às vezes você vê embalagem de produto, produto dermatologicamente testado, não testado em animais. Eu já acompanhei, já vi isso em várias embalagens, porque isso é algo que acontece muito. O que é um pode, direito que não do pode no consumidor, Brasil? inclusive, saber isso, né? Seria um direito pelo Código de Defesa do Consumidor, mas normalmente não é informado. E as pessoas acabam utilizando esses produtos sem saber que eles foram produzidos à custa de muito sofrimento. Desnecessário. O que pode e o que não pode vezes. No Brasil, cara? Infelizmente, nós temos uma lei completamente deficiente. Né? Nós temos ainda uma lei... Para variar, né? Para variar. Nós temos... A lei que regula basicamente essa questão de experimentos com os animais, ela é em 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Tá bom. Tá? Essa lei tem um único artigo, que é o artigo 32, que trata dos crimes de maus tratos. E dentro dos crimes de maus tratos envolve, então, abuso, envolve a realização de experiências dolorosas, etc. Tá. Só que essa lei diz que isso é possível, excepcionalmente, se não houver alternativa. Ou seja, são situações excepcionais em que eu preciso fazer alguma experiência com o animal para salvar um ser humano. Entendi. Tá? Agora, Um caso extremo. casos extremos. Isso não quer dizer que os animais podem ser utilizados... Não é uma regra, não pode sair... Não, utilizados dessa forma abusiva, mutilados, maltratados, serem colocados em espaços pequenos, onde eles não podem se locomover, onde eles não têm água e alimentação adequada, onde eles não, enfim, não têm nenhuma qualidade de vida e são simplesmente objetos de experiências científicas. Para finalidades cosméticas, Para né? finalidades, muitas vezes, então, cosméticas e, portanto, desnecessárias. Eu não estou falando da produção de um medicamento que vai salvar uma vida. Edu acabou de chegar, o Edu. Bom dia. Bom dia a todos. Tudo jóia? Tudo Aliás, bem? eu O que você trouxe aqui um posicionamento da Royal Canin, que foi feito 17 de outubro de 2013. Não tem nada a ver. Não, né? é muito Não é. importante explicar isso. E ela viu, explica gente? isso. Muito importante. A Royal Canin do Brasil esclarece que não tem nenhum vínculo com o Instituto Royal, que vem sendo apontado como realizador de pesquisas invasivas em cães beagles. Acreditamos que a associação feita por algumas pessoas deva-se ao fato da similaridade de nomes. Não realizamos e nem apoiamos testes que possam trazer sofrimento aos animais. A Royal Canin do Brasil, ainda em 2012, quando esse assunto veio à tona, tomou todas as medidas legais cabíveis, junto à Promotoria de Justiça, Grupo de Atuação Especial de Combate a Crimes Ambientais e Parcelamento Irregular de Solo da Comarca de São Paulo, para assegurar e comprovar a inexistência de qualquer relação entre a empresa e o referido instituto. A Royal Canin
empresa fundada em 68 na França, instalada no Brasil desde 1990, fica à disposição através do canal de atendimento. Muito importante, essa nota foi divulgada hoje, até para deixar tudo muito claro. Como você viu, esse é um debate que não começou agora, isso está citado na nota, já no ano passado, essa discussão já começou. Então, assim, é muito importante, porque muita gente fez essa associação por conta do nome. Não tem nada a ver e a empresa fez questão de destacar isso, divulgou uma nota, você encontra inclusive no site da empresa. Olha só, a repercussão foi muito grande. Como a Lelê já explicou, as redes sociais foram muito importantes para provocar uma mobilização e para que os olhos, os nossos olhos, os olhos da imprensa se voltassem para lá e garantisse que esse debate acontecesse. Por isso que isso está acontecendo aqui. Então olha como é importante, olha o papel das redes sociais. E muita gente famosa se manifestou, se revoltou com a situação, com as imagens que eram mostradas durante a madrugada. A repercussão foi enorme. Dá só uma olhada nisso, repercussão nas redes sociais. A atriz Rita Guedes, indignada, disse: "Gente sem alma, o governo tem que tomar uma providência." Fernanda Souza também se manifestou: "Gente, assine essa petição, não leva nem 3 minutos. Precisamos fazer alguma coisa para que parem com essa barbaridade. Ajudem." O modelo e DJ Jesus Luz disse para as pessoas irem além da internet. "Vamos além dos compartilhamentos no mundo virtual e vamos agir. Começamos aqui e terminamos protegendo os animais desses seres humanos insanos." A atriz Giovanna Eubank disse: "Entendam o caso e nos ajude a parar com essa crueldade sem fim. Nos ajude. Assine você também e ajude a divulgar." A atriz Fernanda Paes Leme lamentou: "Não dá para aceitar um lugar que faz teste com os bichinhos. Vi a foto de um beagle congelado e estou muito triste." O ator Marcelo Médici disse: "Emocionante vídeo do resgate dos beagles." Olha como é importante, as pessoas foram acompanhando tudo, olha, parabéns pelas pessoas que organizaram, que conseguiram mobilizar as pessoas agora na internet, isso é tão importante, foi só assim que essa discussão veio à tona aqui. Olha, daqui a pouco o Ricardo vai falar sobre a postura dos ativistas lá, a gente estava falando aqui durante a reportagem que é importante deixar claro como tudo aconteceu. E a gente vai falar também sobre a questão legal, nossos repórteres vão falar sobre o que está acontecendo, qual é a manifestação da polícia, o que diz a polícia a respeito da retirada dos animais, tudo isso com muita clareza para você. E a gente agora vai conversar com a Juliana Camargo, ela que é jornalista, ativista, é fundadora da ONG Ampara, que cuida também dos animais. Juliana, você está na linha com a gente? Estou na linha, sim. Bom dia, obrigada por você participar aqui dessa discussão com a gente, que, aliás, você esteve lá ontem, né, Juliana? Eu queria que você contasse o que você viu. Você participou desse resgate dos animais, dos beagles, como a gente já viu aqui nas imagens, mas a tua participação, a tua experiência, o que você viu exatamente nessa noite, Juliana? Na verdade, eu venho acompanhando desde o início a tentativa de negociação com o Instituto Royal por parte do movimento anti-vivisecção, que é um movimento que, enfim, luta contra o abuso aos animais que são submetidos à teste, né? E há pouco tempo eu enviei para a São Record a casa que foi enviada para o Instituto Royal, onde eles mostravam um acordo onde eles solicitavam uma reunião para que ambos pudessem chegar caso a um acordo lógico, pedir a libertação de todos os animais que estavam abusados e vítimas de maus tratos. Essa mesma associação ficou acorrentada na entrada do Instituto Royal por 2 dias. E foi quando não houve mais margem para negociação, eles tentaram conversar, inclusive com o senhor Romeu, que é o diretor proprietário do Instituto Royal, e não houve nenhuma manifestação por parte deles de interesse em conversar, em querer ouvir a parte, por causa da proteção animal. Então, foi quando a gente achou que não tinha mais o que fazer, a não ser se unir, para tentar fazer algo por esses animais que estavam, sim, sendo vítimas de maus tratos. Nós temos, inclusive, como comprovar isso pela condição de muitos animais que foram resgatados de lá. Eu acho que, inclusive, é uma reflexão para todo mundo que está em casa, procurar se informar sobre a questão de produtos que são testados em animais. Hoje em dia, é muito possível você poder viver todas as formas, com cosméticos, inclusive com medicamentos, com laboratórios que já não testam mais em animais, que já não abusam de seres vivos para os estudos. Então, é uma coisa que eu acredito que deveria ser um consenso, né? Um consenso comum. Nós estávamos lá esperando para que os animais fossem libertados e que a gente pudesse tirar eles de lá.
Então, foi uma ação pensando no resgate desses animais que estavam sofrendo. E, inclusive, todo mundo que estava do lado de fora do portão ouvia os animais chorando, eles choravam, eles batiam, enfim, era todo mundo que esteve ali naquela noite de ontem, pôde perceber que, sim, aqueles animais estavam sendo abusados e passando por maus tratos. Então, não tem como aceitar uma coisa assim. Então, eu achei que, lógico, tiveram que invadir, tiveram uma pessoa que, enfim, tomaram essa atitude de invadir. Eu, como a maioria das pessoas que estavam ali, estavam simplesmente pensando nos animais e salvar os animais que estavam ali. Então, eu acredito que foi para um fim muito nobre. Olha, Juliana Camargo, jornalista, Juliana Zucatelli, obrigado por conversar com a gente aqui ao vivo. A Juliana que passou a noite lá e agora conversa com a gente aqui por telefone, falando sobre como tudo aconteceu, explicando pra gente como tudo aconteceu. Isso que você falou sobre o som que se ouvia lá, os gritos dos animais. O Ricardo, que é da Comissão de Proteção e Defesa Animal, relatou isso, ele também estava lá e acabou de relatar isso pra gente aqui no estúdio. Aliás, Ricardo, você quer me falar alguma coisa aqui a respeito da postura dos ativistas ali, que eu acho que é muito importante explicar isso para as pessoas em casa. Exato. Parece que tem sido dado até muita atenção para a invasão. Até as cenas que a gente observa são as cenas de quando eles quebraram o cadeado para poder ingressar. Agora, acho que é importante ressaltar também que eles estavam lá horas, algumas pessoas estavam lá dias, sem se alimentar, tentando um contato com eles, e esse contato não foi possível. Aliás, antes de você continuar, os microfones de hoje em dia estão absolutamente abertos para os representantes do Instituto Royal. Nós tentamos contato, a nossa equipe de produção está tentando desde o início da manhã, desde que começou essa discussão, nós estamos tentando conversar com os representantes do Instituto Royal e vocês têm microfone aberto aqui no Hoje em Dia. O momento que quiserem falar, terão espaço e o mesmo espaço para se manifestar. Desculpa, Ricardo, por favor. Então, agora, eu acho que o que a gente realmente tem que levar em consideração é toda essa situação que foi formada. Quer dizer, os manifestantes não estavam lá para invadir, estavam lá para uma manifestação pacífica. É claro que eu não vou justificar uma invasão, é claro que eu não vou justificar o furto de um animal que está sendo bem tratado. A situação não era essa. O que todos queriam saber é se estava ocorrendo a prática de crime. E se estava ocorrendo a prática de crime de maus tratos, as autoridades teriam que fazer alguma coisa. Elas teriam legitimidade para ingressar no local e fiscalizar e verificar se isso estava acontecendo. Você falou sobre isso agora há pouco, antes da gente encerrar, só porque há um boletim de ocorrência que classificou esse ato, essa retirada dos animais como um furto. E claro, por isso que eu disse que isso ainda vai gerar muita polêmica. Sim. Mas havia outro boletim de ocorrência já registrado anteriormente, não havia, Ricardo? Sim. Antes, os manifestantes já haviam ido na delegacia, já haviam solicitado providências e naquela noite mesmo, antes da invasão, nós chegamos a acompanhar uma das ativistas que foi até a delegacia de São Roque e ela registrou um boletim de ocorrência relatando o seguinte: alguém lá de dentro, que ela não pode revelar o nome, porque essa pessoa poderia sofrer, então, represálias sérias, alguém lá de dentro informou que, em virtude do que estava acontecendo, eles já haviam iniciado desde as 2 horas da tarde a matança dos cães que eles não queriam que fossem encontrados. E que esses cães estavam, então, sendo mortos paulatinamente durante toda a tarde e que essa morte ia ocorrer durante toda a madrugada. Caso ocorresse, então, essa invasão hoje ou no sábado, para que esses animais, então, não fossem encontrados. E havia essa denúncia anônima, na verdade anônima para nós, ela sabe quem é, mas ela não pode revelar, e ela disse isso na delegacia, de que alguém lá de dentro falou que os corpos desses animais estavam sendo colocados num porão dentro do instituto que não se sabe qual a localização. Então, o que se requeriu à polícia? Que se fizesse alguma coisa, que tomasse uma investigação, que tomasse uma providência. Né? Só que, infelizmente, não foi feito nada. E aí os ânimos foram se exaltando. Uma outra coisa que não é verdade, que tem sido alegada pelo pessoal do Instituto, e é claro, nós não temos nada contra as pessoas que trabalham lá, não vamos manifestar contra as pessoas, eles têm o direito de resposta, nós queremos ouvi-los. Deixamos até claro isso aqui agora. Sem dúvida. Agora, o que parece que eles estavam alegando é que eles não podiam nem sair do Instituto porque estavam sendo ameaçados. Mentira. Isso não aconteceu, isso não é verdade. Os manifestantes não estavam ameaçando, eles só queriam se certificar que os animais não fossem retirados de lá diante das denúncias que foram recebidas. Então eu entrei em contato com o sargento que estava cuidando ali da operação naquele momento, o sargento Fogaça, e eu pedi a ele
que eu pudesse auxiliar nessa intermediação para evitar um confronto, para evitar uma invasão dos manifestantes e tentar resolver a situação. A polícia concordou, tá? Eu pude verificar cada carro que saiu do Instituto. O senhor mesmo fez isso? Que só havia funcionários, que os animais não foram retirados, aí ninguém estava sendo ameaçado. Né? O problema, depois de que os funcionários saíram, foram realmente aqueles gritos que passaram a ser ouvidos, e isso passou realmente a acabou despertar ali, exatamente, despertar mais diversas reações. Eu só queria falar que nós do Projeto Salvacão, a gente não estava fisicamente lá, os cachorros não estão com a gente, porém, estamos apoiando todas as ONGs e todos os protetores independentes que estavam lá. Nós estamos apoiando, inclusive, nas redes sociais. Se vocês quiserem seguir e ajudar, por favor, @ProjSalvacão, com J. Projeto Salvacão é ProjSalvacão. Todas as informações estão lá, inclusive postos de doação de alimentos e medicamentos. Olha, qualquer dúvida que você tiver, me segue também no Twitter, no Instagram, eu vou colocando os links da Lelê, como eu sempre faço. Olha, quero agradecer demais a presença do Ricardo, da Lelê. A gente vai continuar nesse caso, é nosso compromisso com você. Reforço que o Instituto Royal também tem o microfone aberto, se quiser se manifestar, era o nosso objetivo, desde o início dessa cobertura, ouvir, como nós fazemos aqui no Hoje em Dia, mas infelizmente não conseguimos esse contato com o Instituto. No entanto, os microfones continuam abertos. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela presença, muito obrigado, de verdade. Eu te agradeço, dou os parabéns para vocês, para toda a equipe. Eu disse isso e repito, acho que é o programa atualmente na televisão brasileira que mais tem dado esse espaço, que tem se importado com os animais e que tem permitido, então, que se combatam os crimes de maus tratos contra animais. Parabéns a vocês, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, obrigado, conte com a gente. Obrigado, Lelê, obrigado pela presença mais uma vez e todos que participaram com a gente por telefone nos ajudando nesta cobertura. Assunto de destaque nas redes sociais brasileiras hoje, bombando esse assunto, nosso compromisso de dividir com você.